Então, hoje, eu resolvi falar sobre a brevidade da vida. Eu não sei se vocês já ouviram um pouquinho sobre a filosofia estoica. É uma filosofia muito parecida com o espiritismo. As ideias dos estoicos, elas foram criadas antes do espiritismo de Kardec aparecer. Só que são ideias incríveis. Ideias que nos fazem prestar atenção na vida presente, analisar a nossa vida, entender com o que a gente deve se preocupar, com o que a gente pode deixar de lado. É uma filosofia que, como o espiritismo, ela nos ensina a viver. Então a gente consegue aprender muito com os estoicos, com esses filósofos. E a gente sabe que o espiritismo sempre existiu, né? E antes de Kardec, então, os estoicos, eles vinham e eles fizeram inúmeros livros mostrando as suas ideias. E eu acho muito legal o que eles falam sobre isso. E tem muito a ver com o que o espiritismo nos fala, com o que a gente aprende estudando um pouquinho sobre o espiritismo. Então, eu trouxe algumas reflexões hoje para a gente pensar junto. Estamos no início do ano e a gente sempre tem aquela ideia de renovação, né? De fazer coisas novas, de novos hábitos. Esse ano eu vou comer melhor, esse ano eu vou me dedicar mais à academia, esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou no centro espírita mais vezes. A gente acaba fazendo várias negociações conosco mesmo. Mas a virada de ano, claro, ela nos convida a ter novas oportunidades, novas chances, mas nada mais é do que a Terra que deu uma volta ao redor do Sol. Então, que a gente possa entender que os recomeços eles podem ser feitos sempre. Eu vi até uma passagem do Chico que ele fala assim, ou era do Divaldo, acho que era do Divaldo, que a gente fala assim, não, segunda-feira eu vou começar minha dieta, então até segunda, né, hoje quarta, até segunda eu vou comer tudo. Por quê? Né? Então, eu vou esperar até segunda engordar 1-2 quilos para daí eu começar uma dieta. E a mesma coisa essas viradas de ano. Mas eu trouxe algumas reflexões para que a gente possa começar o ano, então, com alguns pensamentos diferentes que nos ajudem, que nos fortifiquem a entender um pouquinho da nossa vida presente e o que a gente pode esperar da nossa vida futura. Então, existe um livro chamado A Brevidade da Vida, que ele é do Sêneca, que é um filósofo estoico, e ele traz algumas reflexões a respeito do que a nossa vida representa, o quanto a gente valoriza a nossa vida. E eu acho que é algo tão importante, é algo que nós, espíritas ou adeptos ao espiritismo, a gente acaba sabendo que existe uma vida após, a gente entende que somos infinitos, mas a gente, no fundo, no fundinho, a gente vive com a ideia de que a finitude não vai chegar para a carne. Então, a gente acaba pensando que a gente vai durar muitos anos. A gente vê lá fora as pessoas partirem cedo, a gente vê coisas ruins acontecendo com o próximo e a gente sempre pensa que conosco nunca vai acontecer. Então, a gente acaba, sim, mesmo como espíritas, vivendo na ideia de que a carne é eterna. E vivendo desta forma, a gente acaba valorizando coisas não tão importantes assim para a vida futura, que é a vida que nos interessa. Essa vida, ela é a coisa mais importante hoje para nós, com certeza. Mas é aqui que a gente projeta o que a gente vai colher depois. E é isso que a gente precisa pensar. Muitas vezes a gente vive pensando que o amanhã ele vai existir e eu vou poder mudar amanhã, eu vou poder refazer amanhã, eu vou poder começar um hábito amanhã. Mas e será mesmo que amanhã chega? Será que se hoje a gente tivesse o mérito de partir e ser acolhido em outra morada, a gente ia estar satisfeito com tudo que a gente fez? Ou será que eu ia esperar o próximo ano para fazer? Então, eu trago reflexões para que a gente pense, para que a gente vá para casa depois com questionamentos de como eu posso mudar. Porque cada vida aqui é individual.
Cada vida aqui, cada um sabe as suas dores, cada um sabe o seu autoconhecimento, aonde eu melhoro, aonde eu preciso esse ano, essa semana melhorar. E o Sêneca, então, ele fala assim: a vida é curta, mas as pessoas frequentemente agem como se tivessem uma existência infinita. E é verdade. A gente vive achando que a gente vai viver para sempre, que esta carne vai durar para sempre, que eu vou durar até os 100 anos. E aí, a gente fica esperando as coisas acontecerem. A gente vê a vida passar, a gente acaba se importando apenas com coisas fúteis, ou a gente acaba vivendo uma vida só para trabalhar, uma vida só para fazer farra, porque, poxa, eu quero ter o hábito da leitura. Ah, mas eu trabalho muito, então eu vou deixar para ter o hábito da leitura quando eu me aposentar. Tudo bem. É um pensamento, é um projeto. Mas que garantia a gente tem que vai chegar lá? Aí, quantos livros eu deixei de ler? Ah, eu vou me alimentar bem quando eu puder, porque agora, meu Deus, a minha vida é muito corrida. Tudo bem. Mas se eu tiver que ir para um cardiologista e eu tiver que mudar os hábitos a todo custo? Então, a gente vive, sim, pensando que somos infinitos. Quando a gente tira um pouquinho dessa infinitude, a gente começa a pensar que a gente precisa fazer as mudanças hoje. A gente não precisa dar um passo gigantesco e a partir de amanhã mudar 1000% a vida. Mas o pouquinho que a gente melhora nessa reencarnação é um pouquinho que na próxima não precisa mais. Então, eu sempre penso que todos temos um Cristo dentro de nós, aflorando. Bem pequeno, bem minúsculo, mas ele está aflorando. Todos seremos Cristos, a gente sabe. Então que essa florzinha de Cristo, que a gente faça ela crescer cada dia mais, que a gente não deixe para depois as coisas, que a gente não deixe para depois para perdoar. Esse ano de 2025, eu escutei vários médiuns e eles falam muito para que a gente se une com muitos, que a gente tenha uma união muito forte com a família. Então, que a gente perdoe quem a gente precisa perdoar, que a gente deixe o orgulho e o egoísmo de lado. Eles estão pedindo muito essa união, para que a gente seja cada vez mais forte. Pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o resto não é vida, mas tempo. Então, ele nos traz que o nosso tempo, ele é o que a gente mais tem de valioso, porque a gente não recupera tempo. A gente recupera dinheiro, a gente recupera saúde, tempo não. E a gente acaba, às vezes, vivendo e rasgando o nosso tempo. Porque a gente acaba não aproveitando da maneira que deveria. Não fazendo o como deveria. E aí entra uma reflexão que eu falo muito na minha casa. Ah, mas todo mundo faz isso. Ah, mas todo mundo vai em festa, todo mundo faz. Tá, mas eu não quero ser todo mundo. Para mim, não ser todo mundo é um elogio, muitas vezes, né? Ser diferente, fazer a diferença, não pensar no que vão falar. Então, que a gente possa refletir no que eu estou usando a minha vida, ou eu estou rasgando o meu tempo. A gente tem muita coisa para fazer. Cada reencarnação é única, mas todos temos muitas tarefas. O Haroldo fala nas palestras dele, e eu gosto muito disso. Para saber se a nossa reencarnação é a última, é só a gente saber se ainda somos carne. E sim, ainda somos carne. Então temos um caminho bem longo pela frente. E quando a gente se toca, que a gente é espírito, porque a gente esquece. Nós, mesmo adeptos ao espiritismo e espíritas, esquecemos que somos espíritos. Quando a gente age errado, quando a gente não é honesto, quando a gente sabe o que Jesus faria e faz o contrário, quando a gente sabe as responsabilidades e não faz, quando a gente sabe que tem a colheita e não está preparado. Então, sim,
É muito importante lembrar que somos espíritos. É muito importante, porque é só quando a gente lembra, é que a gente lembra de uma vida futura. Que a gente lembra que se aqui está doloroso, a vida futura pode ser tão gratificante. Que a gente sabe que a gente está preso. Então que a gente possa aproveitar esse tempo para melhorar, para que a nossa reencarnação seja válida. E aí entra um questionamento. Tá, então tenho tantas tarefas para fazer, né? Parece que eu não paro de fazer coisas. A felicidade, ela existe nesse mundo? A felicidade, ela não é tridimensional. O que eu quero dizer? A felicidade, ela não está nas coisas. Ela não está num carro novo, num celular novo, numa joia. Isso quer dizer que eu não possa ter? Sim, a gente pode ter. Se temos as condições, se não roubamos, se formos honestos, a gente tem que ter os confortos. Mas ela não é a felicidade. São maneiras que Jesus, que Deus nos permitiu vir para ter um conforto, para aprender. Eu consigo comprar um carro novo, mas eu fui honesto, eu ajudei o próximo, então eu tenho esse merecimento de ter uma vida mais confortável. Mas isso não é felicidade. A felicidade, quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, eu acho que é muito difícil nós, como encarnados em corpo humano, entender o que é felicidade. A sensação de estar feliz. Porque o que a gente tem são picos de felicidade. Eu tenho momentos de felicidade e logo passa. Porque logo eu tenho uma preocupação, logo eu tenho um vício, logo eu tenho um desejo da carne. Então eu não sei o estado da felicidade, mas ela existe. Mas ela não é daqui. E aí eu faço outro questionamento. O que é aproveitar a vida? A gente fala tanto, né? Eu falei sobre fazer coisas boas, sobre aproveitar o tempo. Mas o que é? O que é aproveitar a vida? É viver pelo final de semana? É poder lograr os outros todo dia? É pensar que a única maneira de eu aproveitar a vida é eu estar numa balada, numa festa? É eu repetir os ciclos. Poxa, eu tô cansado, hoje eu preciso beber, eu não tô nem aí. Porque nesses momentos eu não sou espírito, né? Nesses momentos meu espírito não existe. Então que cada um, na sua individualidade, pense o que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida, para mim, é você seguir o que Jesus deixou. Quando eu não saio da linha que Ele deixou, eu consigo entender que eu estou fazendo certo. E se eu estou fazendo certo, eu tenho paz de espírito. E eu acho que a melhor maneira de definição de aproveitar a vida é ter paz de espírito. É você estar bem. É você saber se ajustar com a tua rotina, com a tua vida. Se a felicidade ela fosse baseada em dinheiro, pouquíssimas pessoas seriam felizes. Se a felicidade fosse baseada em ter um emprego dos sonhos, pouquíssimas pessoas seriam felizes. A felicidade é você improvisar. É você pegar o que você tem e você improvisar. Isso é felicidade. E é isso que a gente precisa buscar no nosso dia a dia. Não se comparar. Não fazer a comparação de a minha vida ela é ruim, eu não sou feliz, porque o fulano tem tal coisa. Aí a gente volta no assunto de que a felicidade não é tridimensional. A felicidade, ela não é coisas, ela é um estado de consciência. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Porém, a natureza proclama a sua existência. Não existe como a gente olhar tudo o que acontece sem acreditar em Deus. Sem acreditar que Ele tem um caminho para cada um. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui é feliz de um jeito. Pode ser que para mim felicidade seja
estar na minha casa tomando um chimarrão. Pode ser que tem gente aqui que nem gosta de chimarrão, daí como que vai ser feliz? Como que vai apreciar? Deus existe e nós somos o efeito. Ele sempre existiu. E o estoicismo nos fala o que Kardec reforça depois sobre a existência de um Deus que sempre existiu. Não existe, em um momento ele foi criado. Não, ele não foi criado. Ele sempre existiu. Talvez para a nossa consciência seja um pouco complicado ainda entender. Mas ele existe. E ele nos fornece uma história individual para que a gente aprenda. Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que ele pede, o homem que foi feliz nesse mundo sente falta dos prazeres quando deixa a Terra? E ele responde que os espíritos muito apegados, os espíritos inferiores, sim, eles vão sentir falta. A gente já sabe, né? Por exemplo, alcoólatra sente falta do álcool, vai procurar lugares que possa sugar um pouquinho da energia do álcool. Mas os espíritos mais elevados, eles vão entender que a felicidade eterna, ela é 1000 vezes, 10.000 vezes melhores que a da Terra. Por isso que às vezes tem pessoas que me dizem assim: eu sei que existe o outro lado, mas é tão difícil entender que certa pessoa não vai mais estar aqui comigo. Por mais que eu vou reencontrar, mas nunca mais vai ser assim. Não, nunca mais vai ser assim. Só que a gente só vai entender como isso é uma benção de nunca mais ser assim nas circunstâncias que vivemos quando a gente for para o outro lado. Quando a gente trocar de plano. Lá, os sentimentos são diferentes do que a gente sente. A saudade é diferente. A felicidade é diferente. A dor é diferente. Então, que a gente não pense que os nossos sentimentos que dominam. Não, existe um mundo superior, onde tudo é melhor, onde tudo é mais fácil, onde tudo dói menos. Então, que a gente pense com carinho antes de acharmos que onde a gente está seria o mundo ideal para que todos ficassem para sempre. Porque não seria. E ele nos traz, então, as 3 causas do desperdício do tempo. A busca incessante por riquezas, e aí a pessoa acaba não priorizando família, não priorizando saúde, não priorizando a fé. Preocupação com o passado e o futuro, acaba não se envolvendo tanto com o que pode fazer hoje, fica muito preso na culpa, acaba pensando tanto no futuro, e o futuro é incerto. A gente não sabe quanto tempo tem. Ninguém sabe. E a última, que ele diz, que é a ocupação com tarefas inúteis. E eu digo que estamos na era da dopamina, porque a gente acaba, às vezes, sentando no sofá e a primeira coisa, TikTok. Vou assistir 10 TikTok e ali eu vou aprender um pouquinho sobre cozinhar, um pouquinho sobre uma notícia ruim lá em São Paulo, que morreu alguém. Um pouquinho eu vou aprender sobre uma filosofia, eu vou encher a minha cabeça de informação rasa. Isso é inútil. Mas eu não posso fazer isso. Sim, a gente pode fazer isso. Mas a gente tem que ter ciência das coisas que a gente faz, o resultado que eu vou ter. Como ele fala, o tempo é o nosso bem mais precioso. Eu não posso deixar para amanhã as coisas, eu tenho que fazê-las. Grande é a misericórdia do Senhor, que nos concedeu os patrimônios da vida eterna. Então, os patrimônios são lá na vida futura. Lá naquela viagem distante que a gente vai fazer. Lá são os patrimônios reais. É como se a gente estivesse construindo um patrimônio baseado nas nossas atitudes aqui. Na caridade, na fé, no bem, na reforma íntima. Isso que vai fazer com que os patrimônios de lá sejam bons, que seja uma colheita agradável. Cai a sombra da morte no caminho, mas ao invés da triste noite escura, surge na madrugada de ventura, novo céu, nova estrada, novo ninho. Eu acho que esse verso ele desmistifica a morte mais uma vez, para que a gente entenda que a dor, para quem fica,
mas é um alívio para quem vai. É uma nova estrada, um novo caminho, uma nova chance. Esse verso eu acho que ele é um consolo, né? Eu moro em Ronda Alta e esse final de semana a gente teve um acidente bem triste, acho que vocês viram, que morreu pai e filha. E foi tão comovente, a cidade toda ficou muito comovida, ela era uma criança, né? Só que aí quando a gente começa a refletir, a gente entende o mérito talvez dessa criança de partir. Porque a gente sabe, talvez como orgulhosos a gente não entenda tanto, né? A gente quer aqui, a gente quer que fique perto, a gente acha que a nossa companhia é melhor que essa pessoa pode ter. Mas o que se compara à companhia de espíritos superiores? Nada. A companhia de espíritos que vão auxiliar. Então, para nós é uma dor terrível. Mas quando a gente começa a abrir a consciência e entender que existe um novo céu, uma nova estrada, um novo ninho para essa criança e para esse pai, a gente começa a entender que eles tiveram merecimento, que eles estão libertos, que eles cumpriram a sua jornada e que estão em companhias muito melhores que as nossas, talvez. Mais um questionamento que eu trouxe. Então, quais hábitos me fazem viver e não somente sobreviver? Que existe uma boa diferença, né? Entre a gente viver a vida e a gente apenas levar a vida como se nada fosse. Temos que olhar o passado, refletir quantos pontos do ano eu consigo contar como coisas importantes que eu fiz para mim, para minha jornada. Eu não consegui pontuar muito. Então, vou mudar? Todos estamos na fase de mudar, no tempo de mudar. Todos temos tempo. E essa pergunta, para mim, é a mais importante. O que me faz chegar mais perto do que Jesus quer para mim? Então, sempre que tivermos dúvida, sempre, que a gente busque os ensinamentos de Cristo. Que a gente busque o Espiritismo que nos clareia muitos ensinamentos dele. Para que a gente possa entender que caminho tomar, que decisão tomar. É só assim que eu vou conseguir ser um pouquinho do que ele foi. Não adianta a gente vir no centro espírita, a gente ler, se a gente não pôr em prática. Então, que a gente possa sempre refletir no que Jesus gostaria. Ele era puro amor. Ele é puro amor. E ele está cada vez mais próximo da Terra. A gente escuta muito aquilo de que Jesus vai voltar, né? Ele nunca foi embora. A energia de amor dele está aqui conosco. A gente só precisa se conectar com ela, para que a gente possa ver no nosso dia a dia, achar a nossa felicidade, achar aonde eu posso melhorar e encontrar o meu caminho nessa reencarnação. Eu vou passar um vídeo para vocês, para finalizar a palestra. É um vídeo, eu vou fazer uma introdução, talvez alguns de vocês já viram. É de um Instagram, até eu convido vocês a seguirem. É um cara que ele para pessoas na rua e pede se pode contar a história delas. E são histórias bem emocionantes. Tem histórias das pessoas das enchentes, enfim. E esses dois, eles são dois irmãos, e esse que está com a bengala, ele é surdo. Ele teve um problema de surdez com o passar do tempo. E aí ele vai compartilhar um pouquinho, esse outro irmão, como que é a relação deles. E eu achei muito legal para a gente entender como cada um pode fazer a sua felicidade e trazer os ensinamentos para a sua vida e para a nossa. Com que você tem de esperança num projeto de vida. Então, embora às vezes muita gente se sente baqueado ou se vendo que as coisas são de difícil acesso, a gente precisa ter uma esperança que se sobreponha a isso aí. Embora o corpo vai
se corroendo com o tempo, os problemas vêm, a gente tem que buscar uma esperança que supera para que a gente possa continuar no processo da vida, porque Eu vou colocar de novo, pessoal. o que você tem de esperança num projeto de vida. Então, embora às vezes muita gente se sente baqueado ou se vendo que as coisas são de difícil acesso, a gente precisa ter uma esperança que se sobreponha a isso aí. Embora o corpo vai se corroendo com o tempo, os problemas vêm, a gente tem que buscar uma esperança que supera para que a gente possa continuar no processo da vida, porque embora cada ser humano tenha o seu tempo de existência na Terra, cada um vai passando por suas experiências. Embora não exista certeza nenhuma, mas existem as experiências que as pessoas vivem como prova de resistência diante dos problemas, diante de problemas de saúde, diante de problemas de família, de emprego, questões financeiras, de todas as formas. Então, acho que a superação, ela deve ser a partir de uma fé que existe dentro da gente, mesmo que às vezes ela fica bem fumegando, assim, quase querendo apagar, a gente tem que dar força para que ela possa dar substância para que a gente possa reagir e tocar o barco. Temos que remar até chegar à caminhada onde Deus nos permite, né? Então nós vivemos essa realidade de superar cada dia. Eu auxilio o meu irmão me auxilia, e a gente junta isso aqui como esperança para a gente poder superar os nossos desafios, as nossas deficiências, e dizer que dentro de cada pessoa, dentro de cada ser humano que existe na face da terra, existe um Deus que toca dentro de nós. É esse Deus da centelha que nos faz caminhar, e essa esperança que a gente luta todo dia para que a gente possa superar os nossos desafios. Embora a gente tenha isso aí tudo, a gente procura, diante do processo da vida, procurar superar isso usando métodos como agradecer a todas as coisas, mesmo que às vezes a gente sente uma situação que não esquece de agradecer, mas um método muito importante para a gente superar é agradecer a todas as coisas, as pessoas, ao próprio universo da existência, como nós somos, se a gente for olhar pela extensão do universo, nós somos um milagre estar vivo, mesmo com deficiência ou sem deficiência, com tudo, é um milagre, porque a gente veio da pura grandeza da esperança que Deus nos deu. Poder viver. A felicidade para mim é a pessoa viver de bem com o mundo. Se ele está de bem com todas as pessoas e com o mundo, ele é uma pessoa feliz. Agora, se ele é uma pessoa que não está de bem com ninguém, ele nunca será feliz. Veja assim a felicidade como lampejos que acontecem no dia a dia. É o fato de você ir num lugar, ver uma coisa nova, aprender uma coisa nova, receber uma pessoa, uma visita inesperada, ter uma projeção de alguma coisa onde você se sente realizado. Todas as pessoas, elas podem despertar dentro de si um projeto de esperança. Precisa nascer dentro, a gente tem que ter dentro de nós esperança, porque os maiores líderes que nós tivemos na face da terra, embora passaram por tremendas dificuldades, sempre tiveram uma esperança grandiosa, firmada numa base, numa alicerce que superava todo esse projeto material. Posso fazer umas fotos de vocês? Pode tirar. Pode. Tira uma foto aqui. Isso! Dá um sorriso aí. Então, pessoal, fica essa reflexão de pessoas tão humildes, simples aparentemente, mas com um coração gigantesco, com tanto para ensinar. E pensando assim, nessa reflexão, eu convido a todos para relaxar, fecharem os olhos, para que a gente possa agora fazer o nosso momento de caridade, de conexão. Vamos agradecer a oportunidade dessa reencarnação, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de termos saúde, a oportunidade de buscarmos Jesus, agradecer pela vida, pela sabedoria, enfim,
por tudo que temos, tudo que sentimos. Somos muito gratos, Senhor. Pedimos agora que a energia de Jesus, que sempre esteve presente no planeta, esteja bem pertinho de nós, fazendo com que a gente transmute as energias, que a gente consiga limpar um pouquinho da nossa mente, que os nossos problemas sejam mais leves de serem resolvidos, que a gente consiga ter a sabedoria e a coragem, que a gente tenha saúde, que as nossas dores sejam sanadas, se for do nosso merecimento. Pedimos que essa energia se estenda por todo esse centro espírita, que seja sempre iluminado, cuidado, protegido, por toda a cidade de Sarandi e região, por todo o Rio Grande do Sul, pelo nosso Brasil, nossa pátria, pelo nosso planeta que está em transição planetária. Vamos mandar uma intensa energia de luz, de amor de Jesus para o nosso planeta, para os lugares de sofrimento, hospitais, orfanatos, para as pessoas que sofrem, para aquelas que pensam em suicídio, para que sejam auxiliadas. Essa energia também até os lugares mais tristes do umbral, para que haja um pingo de misericórdia, de amor. E deixamos essa energia tão poderosa, que assim emanamos, à disposição da espiritualidade amiga, para que seja feita e colocada onde se faça necessário nesse universo. Nesse momento, vamos voltando para nós mesmos, agradecendo novamente e pedindo para que Jesus sempre nos dê oportunidades para evoluir, que a gente saiba fazer as perguntas certas e busque as respostas certas também. Com calma, vai ser conduzido o passe individual, que a gente possa abrir os olhos e ir retornando a esse ambiente e que possamos depois ir para casa com a bênção de Jesus. Assim seja.